Após o Boruto ser capturado, ele está sendo interrogado por Konohamaru e também pelo Ibiki. O Konohamaru já fala que finalmente ele acordou. O Boruto então pergunta se os outros que haviam se machucado na batalha estão bem. O Konohamaru responde que sim, e que nessa batalha vários ninjas foram mortos, mas a Sarada e a Himawari, que são os principais alvos, estão bem. O Boruto então pergunta quanto aos inimigos. O Konohamaru responde que os inimigos se retiraram e que eles não sentem mais nenhum sinal de chakra deles na vila ou em áreas próximas. Assim, pela primeira vez nesse mangá, vemos a Sakura. Ela está cuidando dos ferimentos do Inojin. Então chega uma galera ali na sala, eles perguntam se Inojin está bem. A Sakura responde que sim, e que é realmente incrível que ele esteja bem depois desse grave ferimento. A Himawari então fala que isso é um alívio, e a cena volta para o interrogatório do Boruto. O Konohamaru fala que agora eles podem conversar à vontade e que há várias coisas que ele quer perguntar. E olha só quem aparece, aqueles velhotes. Na moral, esses anciãos são desde a época de Boruto clássico. Será que quantos anos eles têm? Eu acho que no mínimo uns 100 anos eles devem ter. A velhota já pergunta quem são os inimigos que atacaram Konoha e por que a Sarada e Himawari são alvos deles. O Boruto responde que eles são humanoides com consciência própria. O Konohamaru pergunta o que isso significa. O Boruto fala que eles são reflexos de chakra das pessoas que foram transformadas em árvore. Ele fala também que Hidari é o nome do Shinju que eles haviam derrotado. Ele era feito com base no chakra de Sasuke. E ele fala também que viu a Moeji na forma de Shinju. O nome do reflexo dela é Matsuri. Ele fala para Konohamaru tomar cuidado porque o alvo da Matsuri era ele. O Konohamaru já olha em choque. O Amado já entra na conversa e fala que o objetivo do 10 Caudas é devorar um Otsutsuki e se transformar em árvore para dar o fruto de chakra. Mas agora que o 10 Caudas se dividiu, eles não seguem mais esse instinto, porque agora eles têm os seus próprios desejos e emoções. O Konohamaru pergunta se eles estão querendo dizer que os Shinjus estão querendo obter informações devorando os seus alvos. O Boruto responde que é mais ou menos isso, mas no meio deles há um muito perigoso. Ele é o líder deles, que se autodenomina como Jura. O Boruto fala que ele não tem um reflexo, ele é a própria personificação do 10 Caudas, e ele que está fazendo com que todos os outros busquem por informações ao invés de seguir o instinto natural. O Boruto fala que se eles derrotarem o Jura, a ameaça que eles estão vivendo desaparecerá. Todos então ficam só olhando e pensativos. Então o Konohamaru pergunta como ele tem tanta certeza de tudo isso e como ele sabe de tantas coisas. O Boruto responde que a fonte das informações é um único homem, mas ele não pode revelar a identidade dele. O Konohamaru pergunta qual o motivo dele não poder falar. Boruto responde que essa pessoa não quer ser exposta por motivo de segurança. Bom, nós já sabemos que esse cara é Kashin Koji e já foi mostrado tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores, mas por favor, não contem para Konohamaru, isso é segredo nosso. O Konohamaru então fala que como eles poderiam acreditar nisso, essa é uma conversa vinda de um traidor que foi expulso de Konoha. O Boruto então responde que eles estão na mesma porque eles estão fazendo ele de alvo e que ele só está vivo por causa das informações que ele tem. O velhinho vai e fala para o Boruto não ser tão arrogante e chama ele de traidor. O velhote fala que de qualquer forma eles iriam eliminar todos esses inimigos com força total. Olha o velho todo cheio de marra. Mas, agora pensando bem, qual o jutsu desse cara? Porque a única coisa que eu vi ele fazer nesse tempo todo é encher o saco dos Hokages. Mas fazer nada que é bom ele não faz. Nunca vi um jutsu sequer dele. Mas enfim, ele fala que o Boruto é igual a todos eles e que ele não vai sair vivo desse lugar. O Shikamaru está ali só olhando. Então a velhota fala que ela quer fazer uma pergunta e dependendo da resposta, eles poupariam o sofrimento dele. Ela pergunta por que o Boruto matou o 7º Hokage, qual foi a razão para ele fazer isso. O Shikamaru então fala que ele tem que ajudar o Boruto de alguma forma. Ele começa a se questionar por que ele está tanto querendo ajudar o Boruto. Assim ele percebe que quanto mais ele força sua memória para saber de toda a verdade, mais confuso ele fica. O Boruto então fala que ele não matou ninguém. O 7º Hokage está vivo em um lugar seguro. A velhota pergunta o que ele quer dizer com lugar seguro e pergunta onde ele está. O Boruto fala que ele não vai dizer nada a eles. O velhote fala que isso tudo é uma grande mentira, pois o Boruto havia matado o 7º Hokage e agora estava tentando se safar dessa situação. O Boruto responde que ele pode não gostar dele, mas ele não contou nenhuma mentira. Então o Ibiki fala que isso não era nada mal, que assim era bem mais divertido e que agora o interrogatório de verdade vai começar. O Shikamaru ouvindo isso já se comunica com a Ino e pergunta se Nojin está bem. A Ino responde que sim. O Shikamaru então fala que vai direto ao ponto. Ele quer falar com Boruto em particular e pede para ela colocar ele na linha. A Ino fala que ela já havia dito antes, qualquer comunicação secreta é contra as regras de Konoha. O Shikamaru fala que isso é uma ordem do Hokage.
A Ino fala que ela está preocupada com ele e porque ele quer tanto ajudar o Boruto. O Shikamaru apenas fala que isso é uma missão secreta e que só ela pode ajudar ele nesse momento. Ele fala que agora ele não está pedindo como Hokage, mas sim como um amigo. A Ino pede para ele se acalmar e que isso não é algo que ele deva continuar fazendo. Então ela pede desculpas a ele e fala que ela não vai poder ajudar mais ele com isso e já corta a comunicação. O Ibiki fala que se o 7º Hokage está vivo, então onde ele está? Boruto fica em silêncio, parecendo nem se importar. Ele então fala que se o Boruto não disser nada, ele morrerá como o traidor que matou o Hokage de Konoha. Então o Ibiki simplesmente taca a cara do Boruto na mesa e fala que já fazia 3 anos que ele estava com as mãos coçando para fazer isso. O Boruto então olha e fala que ele é bem desocupado e que ele sente muita inveja disso, deixando o Ibiki com muita raiva, então ele já dá um murro na cara do Boruto e começa a espancar ele. O Shikamaru então entra na sala e fala que já chega, tudo isso será inútil, porque o Boruto não é alguém que vai abrir o bico na base da porrada. O Shikamaru fala que eles vão usar outro método. O veneno do Mitsuki, então ele pede para chamarem ele. O Konohamaru olha meio sem entender nada e fala que isso não é uma boa ideia, que o Mitsuki vai querer matar o Boruto assim que ele o vê. O Shikamaru fala que pode deixar que ele assume as responsabilidades, então a Ada estava vendo tudo com seu jutsu. Ela fala que o Boruto não pretende falar para eles o que o Kawaki fez. O Kawaki olha em choque e fala que ele não consegue entender porque o Boruto está agindo assim. Então vemos o Mitsuki chegando junto com o 8º. O Shikamaru pega na mão do Mitsuki e fala que isso é uma missão e pede para ele controlar as suas emoções e cumprir a missão. Bom galera, prestem atenção nessa pegada de mão, isso vai ser importante. Então quando o Mitsuki entra na sala, o Konohamaru fala para ele que isso é uma missão e que o objetivo é extrair todas as informações do Boruto, e fala também que não é para o Mitsuki matar o Boruto. Após isso, Boruto olha para o Mitsuki e pergunta se ele ainda está procurando, que nem um idiota, o seu sol. Na sequência, o Mitsuki já ativa o seu modo sábio e fica boladão e já parte para cima do Boruto e dá uma cotovelada na cara dele. O Ibiki já segura ele. Então vemos que nesse ataque, o Mitsuki tinha deixado uma cobra nas costas do Boruto. Essa cobra imediatamente vai na algema do Boruto e faz a senha, já deixando o Boruto livre. O Mitsuki então volta e sussurra no ouvido do Boruto. Ele fala que as coisas do Boruto estão na sala de segurança e que lá só há 2 pessoas. Nessa hora o Ibiki puxa o Mitsuki novamente. Detalhe galera, o Mitsuki fez isso tudo sem eles perceberem. Então o Boruto já se liberta e fala que ele vai deixar avisado, ele não vê eles como inimigos. Se por acaso eles precisassem de mais informações, ele vai fornecer de acordo com a necessidade. Assim ele já usa o Hiraishin e desaparece e já reaparece na sala onde estavam seus pertences. O Boruto então pega suas coisas e fala para os ninjas que estavam lá para não se preocuparem porque eles não tinham culpa de nada e já desaparece. O Konohamaru fica pensativo e se pergunta se o Mitsuki soltou o Boruto, mas ele fala consigo mesmo que o Mitsuki não tem motivos para fazer isso, e que além do mais, os únicos que sabiam da senha eram ele, o Ibiki e o 8º. Assim mostra um flashback e vemos o Mitsuki com a senha na mão. Lembram da cena que pedi para vocês lembrarem que ia ser importante? Foi tudo um plano de Shikamaru. Depois disso, vemos o Shikamaru na sala do Hokage. Então a Sarada já chega perguntando o que aconteceu com o julgamento do Boruto. O Shikamaru fala que Boruto fugiu, deixando assim a Sarada em choque. O Shikamaru então recebe uma ligação telepaticamente lá da Vila da Areia. O Kankuro fala que Gaara e o Shink foram derrotados e o Shink foi transformado em árvore. Ele fala também que eles estão precisando de ajuda. E assim a cena corta para o esconderijo do Shinju. E vemos o que é provavelmente o Shinju do Shink. O Jura fala que finalmente ele acordou e o chama de Ryu. E assim termina o capítulo 14 de Boruto, To Blue Vortex.